quando capturado pelo microfone, torna-se um sinal elétrico. Porém, esse sinal elétrico ele tem de ser digitalizado para poder ser processado. E como que ocorre essa digitalização? O captador ele vê a onda contínua, mas ele não consegue salvar essa onda contínua em todas as suas nuances. Então ele tem que transformar essa onda contínua numa série de pontos com valores determinados e intervalos determinados. Essa discretização ela faz com que você já tenha algumas perdas, mas ela permite que o seu áudio e sua informação seja computada. O padrão com que se faz essa amostragem é a seguinte: se fazem amostras em 44 kHz, ou seja, 44.000 amostras por segundo, e cada amostra tem 16 bits, ou seja, tem 65.000 valores possíveis de tensão para serem armazenados. Só nisso, tu já tem as perdas pelo armazenamento, mas ainda nesse formato, é interessante reparar que se a gente gravar 1 minuto de música com essas informações, ela vai ocupar alguns megabytes, só 1 minuto. E 2 horas de áudio, um podcast, é meio giga. 2 horas de ocupando meio giga é bastante. Meio giga de informação é bastante. Fica inviável. E para isso, a gente tem que arranjar algum jeito de guardar a mesma informação em menos espaço. Ou seja, comprimi-la. O que a compressão permite pra gente? A gente basicamente pega o mesmo arquivo de som e a gente bota ele num tamanho menor, ocupando menos bytes. E isso permite algumas coisas, é muito mais fácil de processar e é muito mais fácil de transmitir ele. Basicamente, ela deixa o teu som mais acessível. Não, é legal que você falou de acessibilidade, porque se pegar hoje em dia, por exemplo, o DAW, Digital Audio Workstation, o mais acessível que tem, eu imagino que seria o GarageBand, que tem todo o aparelho da Apple. E nele já vem embutido uma ferramenta de compressão, quando você vai exportar suas músicas, coisa assim. Então, faz sentido ligar com acessibilidade esse aspecto. A última coisa ainda que eu queria falar sobre compressão de áudio é só que existe uma distinção entre a com perdas e a sem perdas. Enquanto uma tenta se manter fidedigna ao original, a outra está disposta a perder coisas que o ser humano não ouve, como algumas faixas de frequências ou alguns sons que são muito agudos. Eu não vou expandir, tem alguns algoritmos, mas eu não vou entrar em detalhes. Interessante essa que você falou de perdas também, porque tem algumas vezes que essas pequenas perdas elas são desejadas. Por exemplo, com essas perdas de fidelidade, você não precisa ser tão consistente assim quando você toca. Então, se você vê tipo, gente que toca super rápido com distorção, uns guitarristas como o Ticanito, assim, que tocam no braço da guitarra em si, geralmente, se você for ver o equipamento que eles usam, a maior parte das vezes eles vão ter um pedal de compressão, só para eles não terem que ser tão meticulosos na técnica deles para acertar as notas certas e as intensidades certas. Então, volta a ser uma coisa sobre acessibilidade também. O método mais utilizado comercialmente, ele é o MDCT, que ele é um método que, ao invés de você pensar em pontos discretos, você pega a sua onda e você tenta pegar o sinal e decompõe em frequências base, né? É bem similar à análise de Fourier, a transformada de Fourier, mas ele transforma exclusivamente em cossenos, e ele tem algumas modificações porque você está tratando com pontos discretos em vez de sinal contínuo, mas basicamente você pode pensar quase como numa transformada de Fourier. Que permite assim também, né? Permite uma compactação. Com um processamento mais rápido também, assim. Esses são os formatos de compressão de áudio que a gente explica aqui no trabalho, basicamente por cima disso, mas uma coisa que eu queria falar com você, porque quando você pega a sua amostra discreta dos pontos que você tem no sinal, na saída, é um sinal digital. E para você converter isso em um sinal analógico, se você quiser, tem que de alguma forma interpolar. Tá? E tu pode fazer uma equação complexa por série de Taylor, vendo quais são os pontos. Tu pode fazer uma análise de spline. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, professora, é sobre a interpolação por rede neural. Para a rede neural, primeiro a gente treina ela, né? Então a gente vai ter algumas amostras, alguns áudios anteriores, onde a gente sabe qual é a amostragem digital. Então a gente pega o sinal digital e a gente sabe qual é o sinal analógico ideal, tá? E assim ela treinando, ela vai criar uma equação. Então é como se ela aprendesse, sabe, a transformada de Taylor, a série de Taylor, é como se ela aprendesse essa série
mas sem a gente dizer para ela que ela sempre vai usar a série de Taylor. Então, dependendo, ela pode utilizar uma equação diferente, né? Que ela aprendeu de acordo com amostras do sinal digital e do analógico de um conjunto de teste, né? De treinamento dela. Quando a gente entra, daí a gente constrói a nossa rede, o nosso modelo de rede neural, que ele reproduz essas equações que ele aprendeu, e a gente passa a usar, então, ela agora para uma amostra real, né? Para uma amostra de validação, para uma amostra de teste, né? Que seria o nosso valor atual, então, do sinal digital. Então, o nosso sinal digital vai entrar e vai passar pela rede neural, que vai estar modelada, né? Que, na verdade, é uma equação, né? Pode ser as redes neurais profundas, então a equação acaba sendo muito mais complexa, né? Muito mais níveis para essa equação. E no sinal ela vai gerar o sinal analógico com alguma imprecisão, né? Ela pode ter, alguns vão ficar perfeitos, sem nada de imprecisão, e algumas amostras de dados que sejam muito diferentes do conjunto de teste adotado, ela vai poder gerar alguma imprecisão, né? Quanto melhor for o treinamento da nossa rede neural, então, por exemplo, quanto mais áudios diferentes a gente mostrar para ela, situações que tem bastante variação, né, do sinal digital e o que se reflete isso no sinal analógico que a gente quer produzir, melhor vai tá a modelagem dessa rede neural e mais próximo vai ser a saída dela da saída que a gente quer perceber, né, como sinal analógico.